Olá, turma, como estão todos? Mais um encontro aqui no nosso canal Leitura.educa. Hoje para falarmos de poesia parnasiana, que aos olhos de alguns não é uma poesia muito agradável, para outras uma poesia muito complexa de ser lida, mas é sobre ela que nós vamos falar hoje, ok? Parnasianismo. Mas antes, vamos àquela nossa vinheta. Beleza, turma. Ou seja, falamos sobre o movimento realista na poesia brasileira, o realismo, falamos sobre o naturalismo e agora, para darmos continuidade, vamos falar um pouco sobre a poesia parnasiana no Brasil, seus representantes, certo? Mas antes, aquela dica: se inscreve no canal, dá o seu joinha, marca o sininho para ser avisado, ok? Faz isso e nos ajudará em muito, beleza? Agora vamos àquele nosso slide que nos explica muito sobre o nosso tema da aula. Bom, como eu já disse, nós vamos tratar do parnasianismo, certo? Ele vai acontecer ali no fim do século XIX. Ele forma a época chamada a época realista na literatura brasileira, que aí nós vamos ter o advento do realismo, do naturalismo e chegando ao parnasianismo, certo? O parnasianismo vai ser essa tendência, essa vertente poética do realismo, certo? Vai ser a poesia do realismo. Nós vamos ver que o naturalismo e o realismo eles vão centrar-se mais na questão dos romances, da prosa, certo? Já essa vertente, o parnasianismo, ele vem apenas com a poesia, certo? Bom, ele vai ter início aí com a publicação da obra Fanfarras, de Teófilo Dias, isso em 1882, certo? Então você vai ver que essa vertente realista elas vão acontecer ali concomitantemente, certo? Nós não temos essa separação temporal, elas vão acontecer. Aí nós temos o que? Como característica, foi o que eu já disse, o parnasianismo vem a ser essa vertente poética do realismo. O que é que buscavam os poetas parnasianos? Eles buscavam, a mais do que tudo, a forma, certo? A métrica. Eles se preocupavam mais, como se diz, a arte pela arte. A arte justificava a própria arte, não precisava buscar outras coisas. Nós vamos ter aí a objetividade, a impessoalidade, certo? A temática greco-romana, os clássicos, eles vão retornar por conta disso, ou seja, nós vamos ter aquele trabalho mais com cientificismo, a metrificação, a busca daquela poesia perfeita, bem escrita, com formas fixas. Aí eles vão utilizar muito soneto, certo? Então nós vamos ter essa luta, essa procura da arte pela arte, a arte justificando, sendo a beleza da própria arte. Aí aqui nós vamos ter a desvinculação da crítica social. Eles não vão estar preocupados como o realismo, o parnasianismo nos seus romances, vão estar com essa preocupação com as questões sociais. Já o parnasianismo, o realismo, naturalismo, eles vão estar preocupados com essa vertente social. Já o parnasianismo, não. A poesia parnasiana ela vai estar mais preocupada em falar sobre arte, sobre beleza da arte, certo? Então ela não vai se preocupar muito com essas questões sociais. Para a literatura, para o poeta parnasiano, toda a sua literatura ela é fruto de esforço, da dedicação do poeta, e não dessa questão de inspiração, certo? Bom, aí nós temos a chamada tríade parnasiana, os três artistas mais importantes, os três poetas mais importantes desse período, que é Alberto de Oliveira, Raimundo Correia e Olavo Bilac. São os personagens
mais importantes do parnasianismo. Alberto de Oliveira, 1857 a 1937, o mais perfeito dos poetas parnasianos. Ele traz mais, é o que trouxe mais o espírito, o sentido parnasiano na sua obra, certo? Ele busca essa questão dessa perfeição formal em seus poemas, a métrica rígida, essa linguagem esmerada, ou seja, linguagem culta, bem trabalhada, serão temas de suas obras. Como obras dele, nós vamos ter Meridionais, 1884, Sonetos e Poemas, 1885, Versos e Rimas, 1895. Aqui nós temos um exemplo, eles vão buscar muito a descrição, é uma poesia muito descritiva, a poesia parnasiana. Eles vão descrever obras de artes, vasos, por exemplo, como tem essa obra aqui, o vaso chinês, eles fazem essa descrição. Aí aqui nós vamos ter, Alberto, nós vamos ter vaso chinês. Estranho mimo, aquele vaso, viu casualmente uma vez de um perfumado contador sobre o mármore luzídio, entre um leque e o começo de um bordado. Fino artista chinês, enamorado, nele puseram o coração doentio, em rubras flores de um sutil lavrado, na tinta ardente de um calor sombrio. Pronto, então aí nós vimos um pouco mais ou menos como é que é essa obra, certo? A obra de Alberto de Oliveira. Aí agora nós vamos para Raimundo Correia, certo? Raimundo Correia, ele vai se colocar no parnasianismo quando ele escreve a sua obra, o seu livro Sinfonias. Antes ele era romântico, ele vai ter ali influências de Castro Alves, de Gonçalves Dias. Agora, com sua obra Sinfonias, ele vai se encaixar no movimento parnasiano. Aí, como temática dele, nós temos a questão da perfeição formal dos objetos e a cultura clássica, né? Eles vão rebuscar muito a cultura clássica, versos impressionistas para descrever a natureza, poesia de meditação. Ele vai ter também um pouco da poesia de meditação, que vai ter como temática o pessimismo e a desilusão como características. Como obra principal, nós vamos ter Primeiros Sonhos, 1879, Aleluias, 1891, certo? Esse é um pouco da característica desse segundo poeta parnasiano. Aqui nós temos uma de suas obras, As Pombas. Vai-se a primeira pomba despertada, vai-se outra mais outra, enfim, dezenas de pombas vão-se dos pombais. Apenas raia sanguíneo e fresca a madrugada, sanguínea e fresca a madrugada. E à tarde, quando a rígida nortada sopra aos pombais de novo elas serenas, ruflando as asas, sacudindo as penas, voltando todas em bando e em revoada. Também dos corações, onde abotoam os sonhos, um por um, céleres voam, como voam as pombas dos pombais. No azul da adolescência, as asas soltam, fogem, mas aos pombais as pombas voltam, e eles, aos corações, não voltam mais. Então você vê que a poesia parnasiana ela é uma poesia um pouco difícil, um pouco complexa, porque por ser uma poesia rebuscada, com a linguagem rebuscada, com a estrutura rebuscada, então é como se diz, ela tem adoradores e tem pessoas que odeiam, que detestam a poesia parnasiana, certo? Como vai acontecer em muitos outros. Bom, aqui nós temos um nome que é bastante conhecido,
é também tido como o principal poeta parnasiano, que é Olavo Bilac, 1865 a 1918, certo? Ele é um dos mais conhecidos, tem obras bastante conhecidas entre nós. Nós vamos ter como característica da obra dele é uma linguagem elaborada, como a dos outros, as inversões estruturais, não é isso? Ou seja, nós vamos ter a inversão em certos casos, o sujeito à frente do verbo e assim por diante. Outras formas aí, né? O hiperbato e outros. Nós vamos ter essas inversões, o que traz um certo problema na hora de fazer a leitura desses poemas parnasianos. A busca da perfeição formal, nós temos uma lírica amorosa em Olavo Bilac, e uma temática greco-latina, como as dos demais. Obras dele nós temos Panóplias, Via Láctea, Sarças de Fogo, Alma Inquieta, As Viagens e Tarde. São algumas obras do autor. Bom, para aqui eu trouxe um poema bastante conhecido dele, no qual ele fala sobre a nossa língua portuguesa, com maestria, como eles buscavam no parnasianismo. O título é Língua Portuguesa. Esse início mesmo é bastante conhecido, já foi muito utilizado em outros casos. Última flor do Lácio, inculta e bela, és, há um tempo, esplendor e sepultura. Ouro nativo, que na ganga impura, a bruta mina entre os cascalhos vela. Amo-te assim, desconhecida e obscura, tuba de alto clangor, lira singela, que tens o trom e o silvo da procela, e o arrolo da saudade e da ternura. Amo o teu viço agreste e o teu aroma, de virgens selvas e de oceanos largos. Amo-te, ó rude e doloroso idioma, em que da voz materna ouvi, meu filho, e em que Camões chorou, no exílio amargo, o gênio sem ventura e o amor sem brilho. Certo? Aí nós temos a beleza para nós vermos que a poesia parnasiana, ela não é muito o que dizem, como alguns que não gostam, que acham difícil, acham complicada, certo? Ela tem sua beleza, sua arte, e tem grandes artistas, como o caso de Olavo Bilac, certo? Sendo a poesia parnasiana, como nós já dissemos, uma vertente dessa era realista na nossa literatura, que começa com o realismo, vem junto com o naturalismo, sendo esses dois mais voltados para o romance, a prosa, e o parnasianismo vem a ser o realismo na poesia brasileira. Ok, gente? Então está aí mais uma escola literária estudada por nós aqui no Leitura.educa com o professor Railson. Eu espero que vocês que estejam acompanhando deixem o seu joinha. Eu já disse, vocês deixando o joinha, se inscrevendo, nos ajudem muito a levarmos conhecimento. Esse é um de vários projetos que nós iremos trazer para aqui. Desse ano que vem, nossa pretensão é sempre aumentar para buscar levar conhecimento a todos que desejam. Ok, gente? Um abraço e até o nosso próximo encontro.